Fala galera, tudo beleza? Continuando então os fundamentos de Bootstrap, vamos tratar hoje de botão e aproveita, a gente já fala de drop down também. Então vamos começar com botão, tá certo? Primeira coisa que a gente precisa fazer, então, vou botar só para melhor centralizar a página aqui, vamos criar nossa container. Muito bem, então vamos trabalhar com botão, tá certo? Aqui é a container só para poder centralizar, para a gente poder ver melhor. Então, vou criar aqui um botão, basicamente como que se criaria no HTML normal, tá? Então, a gente cria um botão, precisa especificar que tipo é o botão, a gente sempre faz isso, é normal. Vamos botar como botão mesmo, type igual bottom. Vou fechar aqui, e aqui dentro eu vou colocar clique aqui. Ok, então já tem um botão feito, clique aqui, já dá para anotar, tá certo? Bom, esse aqui é um botão normal HTML, vamos trazer ele agora para o Bootstrap. Então vamos criar uma classe, button, BTN, tá? Classe BTN significa button. Observe então que ele já ficou um pouquinho diferente do que ele era, tá vendo? E a gente pode aproveitar que vamos colocar então BTN primário. Olha lá, já ficou primário, né? Que é a cor, jogo de cores. Se você ainda não viu o vídeo falando de cores do Bootstrap, eu recomendo dar uma olhadinha. Então, da mesma forma que você pode botar primário, você pode botar secundário, você pode colocar todas as outras que a gente já está acostumado, tá certo? Então, se você quiser colocar secundário, ele fica secundário. Se você quiser colocar danger, ele fica danger, tá certo? Além de colocar ele no jogo de cores que a gente tem, a gente pode fazer uma outra jogadinha também no visual dela. Entre o padrão de cor que você vai usar e o BTN, eu posso colocar outline. Então, outline danger, olha como vai ficar o botão lá agora, ó. Certo? Se eu colocar outline em vez de danger, colocar dark, olha como ficou. Primário, ok? Então fica nessa posição. E aí você pode colocar, vou tirar o outline, que era só para a gente poder ver. Vamos deixar ele no primário, ok? E eu posso fazer isso com outros botões também. Então, eu crio vários botões e ele vai rearrumando os botões na forma que a gente vai criando. Quantos botões você precisar, quantos botões você coloca, tá certo? Evidentemente, você pode trocar as cores de cada um deles. Esse aqui pode ser secundário, certo? Esse aqui pode ser warning. Esse aqui pode ser danger. Pronto. Tá? Não necessariamente eles têm que ser do mesmo tipo. Tá bem? Mas vamos deixar do mesmo tipo. Eu vou tirar esses três aqui, vou deixar só um, tá certo? Porque eu quero também, quando a gente cria o botão, desculpa, quando a gente cria o botão, a gente pode também estabelecer um tamanho que ele quer, tá? Então ele vem com o padrão, que é esse tamanho que você está vendo aí, que ocupa essas dimensões de acordo com o que está escrito dentro, certo? Ou você pode colocar
outras duas dimensões, uma maior e uma menor. Ele vem com essas duas, na verdade vem com 3 dimensões, né? Vem com a padrão e vem com a menor e com a maior. Então eu posso colocar BTN Small, o botão vai ficar menorzinho do que ele era, tá vendo? Ou você pode colocar LG de lado, ele fica maior do que ele era. Vamos colocar um botão ao lado do outro e ver as diferenças. Então vou colocar um botão ao lado do outro, eu vou botar um Small nesse daqui, e nesse aqui eu não vou colocar nenhum tamanho, vou deixar no tamanho padrão, só para a gente poder ver. Então eu tenho aqui o botão normal, certo? Temos aqui o botão menor e aqui o botão maior, tá? Então ele vem com essas três dimensões de botão que a gente trabalha. Vamos tirar o botão, o tamanho desse daqui. Vamos tirar o tamanho desse aqui também, vamos deixar todos no mesmo tamanho. E vou colocar mais um botão. Pronto, mais um botão. Então vamos supor que por acaso eu queira que esse último botão aqui, ele não funcione. Eu quero que esse aqui esteja funcionando, esse esteja funcionando, esse esteja funcionando, mas esse último não. Então nesse caso, a gente coloca aqui a opção Disabled, tá? Pronto, Disabled. Então observa que esses botões não ficam com a cor, mas isso aqui fica mais claro. E o mouse não muda quando chega sobre ele, tá vendo? Então esse botão aqui, na verdade, ele está desabilitado. Esses botões estão funcionando, mas esse não está funcionando. Agora eu vou colocar o segundo, tá certo? Vou deixar esse aqui desabilitado, mas vou deixar o segundo ativado, tá certo? Então eu vou aqui para o segundo e vou colocar Active. Então agora observa que ele já ficou com um tom mais escuro, tá certo? E ele, mesmo que eu passe o mouse sobre ele, não acontece nada, porque ele já está ativado, está só esperando o clique, tá certo? Ele está desabilitado, esses dois estão em posição normal, e esse aqui já está ativado, tipo a espera do clique só. Tá? Então são as duas opções que a gente tem, Active e Disabled. Beleza? Vou tirar. E vou tirar o Active desse daqui. Pronto, deixar tudo normal. Uma outra coisa interessante é que isso tudo que a gente está fazendo não necessariamente precisa ser só para botão, tá certo? Ele pode ser para link também. Então, em vez de eu ter um botão, eu posso ter um link que fique em forma de botão. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, uma tag de link, mas eu vou dizer que ela pertence à classe BTN, que é a classe do botão. Certo? Então ele já cria uma classe botão, vou botar aqui um X de um link só para a gente dizer que existe. E o link vai ser aqui, link. Olha como ficou aqui, ó. Tá vendo? Ele ficou com forma de link, tá vendo? Da mesma forma eu posso dizer então que ele também tem o BTN primário. Então vou colocar aqui BTN primário para ele. Pronto, aqui está. Tá certo? Ele ficou aqui embaixo por causa do tamanho da tela, tá, gente? Mas se a gente aumentar a tela, deixa eu colocar aqui pro lado, ele vai lá para a lateral, só para lá. Ele fica na lateral, ele se comporta como um botão, embora ele seja um link. Beleza? Então não necessariamente precisa ser um botão, pode ser um link e ele obedece às mesmas características que a gente teria de um botão. Tá? Bom, só que a gente tem esses botões em separados, mas se eu quiser trabalhar com esses botões como se fosse uma coisa só, ou melhor, como se eu estivesse visualmente sendo uma coisa só, mas continue sendo
elementos separados um do outro. Para isso, a gente cria uma div que vai agrupar esses caras, certo? Então a gente coloca todos eles dentro de uma div e vai agrupá-los. Então vamos colocar uma div aqui e outra div aqui, certo? Então eles vão ficar filhos de uma div pai. E essa div pai vai ter uma classe em especial, tá certo? Ela se chama btn group. Então eu vou dizer que essa div pertence à classe btn group. Ok, então olha, observa o que aconteceu. Todos os botões ficaram alinhados como se fossem visualmente uma única coisa, mas eles continuam tendo sua independência, né, certo? Esses 4 primeiros são botões, normal, e esse aqui continua sendo um link, mas agindo como se fosse um botão. E da mesma forma que a gente tem os tamanhos, a gente também tem aqui no btn group. Então, btn group LG, ele cresce, olha lá como cresceu. E a gente também tem o small. E aqui, ó, já diminuiu de tamanho. Então também tem os mesmos 3 tamanhos, o padrão, o maior, o LG, e o menor, que é o small, certo? Uma outra coisa que a gente pode fazer também com o btn group é rearrumar. Você vê que eles estão horizontais, tá certo? A gente pode colocar isso verticalmente. Então eu posso vir aqui no btn group, que é o nome da classe, e colocar ele em vertical. Então observa que agora o grupo de botões já está na vertical. É uma outra forma de agrupar os botões, é colocando na vertical. Se a gente não diz nada, ele coloca no padrão, que é na horizontal. Beleza, gente? Ok, agora então, vamos aproveitar que estamos falando de botão, já vamos falar também de drop-down. Para isso, eu preparei então aqui 4 links que estão atuando como botão, tá certo? Vamos dar uma olhada na página. Aqui o artigo 1, artigo 2, artigo 3 e escolha, tá certo? Acontece que quando a gente trabalha com drop-down, nós podemos até usar o próprio link como chamado, digamos assim, tá certo? Para o drop-down. Só que exige um pouco mais de comandos. Então eu vou fazer o seguinte, esse último aqui eu não vou trabalhar ele como sendo link. Eu vou trabalhar ele como sendo um botão mesmo, tá certo? Lembrando, se quiser fazer usando como link, pode. Só tem alguns comandos a mais que precisam dar. Então, como a gente ainda não viu esses comandos a mais, eu vou trabalhar ele como sendo o menu mesmo. Ou como sendo o botão mesmo, tá vendo? Então vamos lá, vamos botar então um button. Classe dele é a mesma que tem nos outros, que é para ficar igual, certo? Vou colocar aqui a classe btn tangent menu, é do tipo botão, então tipo button, e aqui a gente coloca escolha. Então realmente não alterou nada visualmente, só na estrutura que está alterada, tá certo? Muito bem. Bom, como eu quero que esse cara aqui seja o botão que vai chamar a escolha, eu vou dar uma afastadinha nele para a gente trabalhar com ele. Ok, galera?
E aqui em cima dele eu vou criar uma div py para ele, só para ele. Como ele é um que vai ser drop-down, então eu vou criar uma div py só para ele. E vou dizer que a classe dessa div vai ser btn group. Btn group. Ou seja, ele vai tratar tudo como sendo um grupo de botão. Vamos colocar aqui o final da div. Então ele fica sendo pai desses caras aqui. Beleza? Bom, como esse botão que a gente está colocando, ele vai ser um botão para drop-down, nós vamos ter que acrescentar algumas classes para ele e colocar um atributo também. Tá? Então, a classe que a gente vai ter que colocar é informar que ele pertence a uma classe de drop-down toggle, certo? Então, a gente vai ter que colocar aqui uma classe para ele, drop-down, toggle. Muito bem. Além disso, a gente precisa dar um data toggle para ele. Vou explicar isso aqui para vocês. Já vou colocar aqui. Informar que é drop-down. Alguns botões, para que funcionem, é preciso a gente, por exemplo, se ele é um drop-down toggle, eu preciso informar para ele o que vai acontecer quando for um toggle. O que é toggle? A tradução de toggle seria mais ou menos como alteração, tipo, escolha, algo do gênero, tá certo? Então, eu preciso dizer o que vai acontecer quando ele for clicado, tá certo? Ele vai promover um drop-down, tá ok? Muito bem. E esse drop-down vai obedecer à classe drop-down toggle que nós escolhemos aqui em cima, tá? Continuando então. Muito bem, o que é que nós temos aqui então? Temos a container, né? Temos um grupo de botões, certo? Temos botões normais. E o último, que era link, que na verdade são links, né? O último link nós transformamos em botão e acrescentamos que ele pertence a uma classe chamada dropdown toggle e adicionamos um data toggle para ele, que é dropdown. Significa então que quando ele clicar, ele vai ter uma ação de drop-down e tipo botão, certo? Vou só arrumar aqui para ficar mais isso, ok. Muito bem, feito isso, vamos dar uma olhada só na página para a gente ver como é que está. Aqui já está em forma de drop-down, tá vendo o botão? Já está em forma de drop-down, mas ainda não tem as opções, porque nós ainda não criamos as opções. Vamos fazer isso agora. Bom, já que nós vamos criar as opções, nós primeiro precisamos criar uma div onde eles vão ficar dentro, eles serão filhos dessa div. E essa div, ela vai ser da classe dropdown menu, tá certo? Então, a gente cria uma div, classe dropdown menu. Bem, dentro dessa div vão ficar todos os objetos que pertencem ao menu dropdown e eles vão ser tratados como itens. Então eu vou colocar aqui 3 links, ok, que pertence à classe dropdown item. Como são 3, vamos fazer vezes 3.
Aí estão 3 links que pertencem à classe Dropdown Item, tá certo? A gente acabou de criar, vamos colocar um X aqui, vamos colocar um X aqui, vamos colocar um X aqui. Aqui eu vou colocar artigo 4. Aqui eu vou colocar artigo 5. E aqui eu vou colocar artigo 6. Vamos olhar nossa página. Aqui está. Artigo 1, 2, 3, 4 são links que não criados ainda, mas que estão funcionais, claro. E aqui quando clica em escolha aparece artigo 4, artigo 5 e artigo 6. E está feito o nosso drop-down. Então, o que é preciso para nós termos um drop-down? Pega o botão que você quer, separa ele, coloca dentro de um grupo e acrescenta a informação, a classe Dropdown Toggle, junto com o Data Toggle, que é Dropdown. Para criar os itens do menu, nós criamos um Dropdown menu e dentro dele todos os itens. Se você quiser criar mais itens aqui, basta acrescentar mais itens e aí você vai ter quantos itens você quiser dentro do seu Dropdown. Então, com isso a gente encerra o botão, criação de botão através do Bootstrap, e voltaremos a falar sobre este objeto botão em outros vídeos quando estivermos falando de outras funcionalidades. Tá legal? Então eu fui!